Olá, seja bem-vindo ao Papo de Marketing. A gente vai falar sobre como o marketing pode ajudar a diminuir os prejuízos durante esse período de crise, essa pandemia causada pelo Covid-19. Para conversar com a gente estão os administradores Mauro Félix e Bruno Garcia, que são membros da Comissão Especial de Marketing do CRA RJ. Bruno, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom? Eu que agradeço aí pela oportunidade desde já. Mauro também, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Valeu, Josué. Obrigado aí pelo convite. É um prazer aí participar desse debate com você e com o Bruno. Bom, e a gente já começa a partir desse tema, como diminuir os prejuízos, as perdas durante o Covid-19, a gente já está entendendo que vai ter, sim, muito prejuízo, muita perda durante esse período de crise. Quais os principais setores que vocês observam que vão acabar sofrendo, e já têm sofrido um pouco mais com toda essa situação dessa pandemia? Acho que hoje todos os setores estão sendo impactados de alguma forma. Talvez setores que não estão sendo impactados ou que estão sendo impactados positivamente são os aplicativos de transmissão ao vivo, de teleconferência, que esses aí estão nadando de braçada. Mas acho que de resto todos são impactados. Diretamente, assim, o varejo tradicional, está com as portas fechadas, e o setor de serviços, né? Restaurante, turismo, hotéis, pousadas, cinemas, teatro, shows, né? Área cultural, todos esses setores acho que sentem primeiro, né? Sentem a primeira bofetada, assim, logo de cara. Mas pode ter certeza que todos vão ser impactados de alguma maneira. Mas essa é uma galera que já está sentindo na pele esse impacto desde que começou a quarentena. Mauro? Isso, eu também compartilho dessa visão do Bruno. Acho que todas as empresas são impactadas e foram impactadas, né, em relação a essa crise que nós estamos vivendo do coronavírus. Por isso que é importante a gente pensar assim no papel do marketing para reverter esses impactos, porque os impactos já estão acontecendo, vão continuar acontecendo. Então, por isso que o marketing tem que ajudar as organizações a pensar num reposicionamento, a pensar no seu público-alvo, a pensar na dor que o cliente está vivendo nesse momento, né? Então, não tem assim, nenhum setor que não tenha sido impactado. A gente, quando fala sobre o mix de marketing, a gente tem a questão do produto, do ponto, a promoção e o preço, e a gente vê que a parte do ponto acaba sendo muito afetada nesse período de pandemia, o isolamento social. Como as empresas podem fazer para oferecer um ponto de venda, se é possível oferecer isso, ou como faz esse movimento, essa mudança para diminuir a curva de prejuízos de vendas nesse momento? Bom, o que eu penso, né? Eu considero o mix de marketing muito importante. Só que antes de a gente falar sobre o mix de marketing, antes de a gente falar especificamente, por exemplo, sobre o ponto, né? A gente tem que olhar para 3 outras questões que são importantes, que é o posicionamento, o público-alvo, tá? E a proposta de valor. Então, antes de a gente pensar especificamente sobre o ponto, né, a gente tem que pensar agora onde é que esse teu consumidor está, né? Qual é o problema que ele está vivenciando nesse momento? E começar a pensar nas estratégias que vão solucionar o problema desse teu cliente. Então, o que eu fico vendo, né? Eu fico vendo muitas empresas se comunicando com o cliente como vendedoras, né? Vendendo produto, vendendo serviço, insistindo na venda, insistindo nessa estratégia agressiva de vender o produto ou serviço. Quando, na verdade, as empresas estão tendo assertividade nesse momento, são aquelas empresas que estão procurando entender qual é a dor que o cliente está vivendo. São aquelas empresas que estão procurando entender qual é a necessidade que esse cliente está vivendo nesse momento. E essas empresas, em vez de se comunicarem meramente como vendedoras,
para esses clientes, elas se comunicam como organizações, como instituições que vão beneficiar esse cliente, que vão atender a dor desse cliente, que vão proporcionar algo que eles estejam necessitando agora, né? E aí, Josué, respondendo a sua pergunta, uma vez que a empresa entende e consegue atacar a dor do cliente, eu não vejo hoje nenhum outro canal que não seja o digital, né? E aí o digital nos dá margem para inúmeros trabalhos, como, por exemplo, marketing de conteúdo, que eu acho que é algo que a gente vai falar mais à frente, né, na entrevista de hoje, mas o canal nesse momento é o canal digital. Eu acho que essa crise aí forçou as empresas a aprenderem rapidamente a como se comunicar com o seu cliente por meio das mídias digitais, por meio do digital, né? Então, aquilo que a gente demorou 5 anos, 8 anos, 10 anos para implementar nas empresas, com o coronavírus, essa implementação se deu em um mês, em menos de um mês, né? Então, eu até vejo como positivo isso, né? Porque o coronavírus nos forçou as empresas a migrarem para o modelo digital, que já era uma tendência, já era uma necessidade lá de trás. Bruno, como vê essa situação? Eu concordo 100% com o Mauro do que ele colocou. Acho que é um momento, né, das empresas fortalecerem vínculos de relacionamento com o seu público. Como o Mauro colocou, né, a partir do momento que o P de praça é afetado, e eu tenho muitos negócios que dependiam dessa interação presencial, né, entre empresa e cliente para a coisa acontecer, esse cara tem que se atualizar e tem que tentar manter esse vínculo de uma outra maneira. Que hoje o que a gente vê de possibilidade é realmente fortalecer esse vínculo de maneira digital. E às vezes coisas simples, né? Por exemplo, um hortifruti, o sacolão que tem aqui na vizinhança, onde eu ia presencialmente, os camaradas rapidamente colocaram uma conta de WhatsApp para fazer pedido, para retirar pedido e fazer entrega diretamente na residência dos consumidores. Outro ponto que eu queria destacar, que o Mauro colocou muito bem também, é que, na verdade, a gente está agora tendo que acelerar, porque por muito tempo a gente já tinha as ferramentas, mas os negócios, na maioria deles, estavam confortáveis ali com a sua atuação em loco, né, presencial, e não viam essa necessidade ou se viam, achavam que era uma oportunidade ali, talvez marginal, de ganhar dinheiro, de fazer por aquela forma. Hoje, como a gente está forçado a estar de portas fechadas por conta dessa situação da saúde terrível, esses negócios se veem obrigados a fazer essa migração de uma forma emergencial, de uma hora para outra. Mas as ferramentas já estavam aí, e quem já estava mais esperto a essa possibilidade, certamente encarou essa migração com muito mais facilidade e já tinha até seus clientes já habituados a utilizar desse canal para fazer contato. Então, hoje essa migração é forçada, mas eu acho que os negócios podem encontrar, devem buscar maneiras pelo digital de se reconectar com o seu consumidor. O que aconteceu nesse momento é uma ruptura. Eu tenho uma loja e de repente minha loja está fechada, ninguém pode estar na rua. Eu tenho uma ruptura, uma desconexão com esse consumidor. Porém, se eu já trabalhasse com esse camarada, por exemplo, pelo Instagram ou por alguma rede social, eu consigo manter essa conexão. Eu ouvi histórias de setor varejo de moda que o cara, no mês de abril, vendendo pelo WhatsApp, conseguiu ter um faturamento quase tão bom quanto que ele teria com a loja aberta. Então, assim, é possível viabilizar, né? Se você já tinha essa conexão, fica mais fácil. Para quem não tinha, agora tem que construir isso a partir desse momento. E aí vai custar um pouquinho mais para se estabelecer. E agora a gente já entra na questão do marketing de conteúdo. Como seria aplicado nesse contexto, Paulo? Ok. Antes de falar sobre o marketing de conteúdo, Josué, que eu acho que é uma excelente questão para o nosso tema, só complementando essa tua pergunta anterior e complementando a fala do Bruno, eu estou me lembrando agora aqui da ReHap. ReHap é uma loja de brinquedos que todo mundo conhece, né? As vendas dela eram de maneira presencial, ela até utilizava, né, a vitrine dela nos shoppings para poder atrair a criançada.
e simplesmente, agora nesse momento, não tem como ela fazer as vendas desse jeito. Então, o que a ReHap fez? Né? A ReHap, ela criou uma sala virtual para se fazer eventos, para se fazer festas, né? Os pais entram nessa sala virtual, contratam essa sala virtual e a festa acontece nessa sala virtual que a ReHap montou. E aí os convidados podem escolher a lista de presentes para presentear a criança, né? Então, ela consegue ter uma receita mesmo nesse período de crise. Então, isso mostra aquilo que eu falei no início da conversa de hoje, o quanto é importante a gente entender qual é a necessidade que o cliente está vivendo. Né? Imagina os pais, né, tinham programado uma festa para a criança, simplesmente essa festa não pôde mais acontecer, criou a expectativa na criança, e agora, o que eu faço com isso? E a ReHap conseguiu ler isso. No momento que ela consegue ler isso e ela consegue aplicar, criar uma estratégia digital para solucionar esse problema, ela consegue ter receitas, ela consegue aí se manter ativa e produtiva mesmo nesse momento de crise, né? Falando um pouquinho sobre o marketing de conteúdo, né? O marketing de conteúdo é uma maneira de você atrair o cliente para a sua marca, para o seu negócio, né? Sem a comunicação de venda de vendedor, de venda de produto. Né? Então, eu vou trazer aqui um exemplo, e aí depois eu passo a bola aí para o Bruno para ele comentar também. Né? Restaurantes. O que restaurantes estão fazendo? Né? É muito comum os restaurantes migrarem para o aplicativo, para as entregas, para o iFood, né? Para esses uns aplicativos que nós temos hoje. Só que tem alguns restaurantes que estão transcendendo essa ideia. O que eles estão fazendo? Né? Eles estão convidando os seus clientes para as suas páginas e estão colocando os chefes, né, para dar aulas de como montar um prato, aquele prato que ele comia no restaurante, em casa. Isso é marketing de conteúdo. Isso é você se manter relevante para o teu cliente, mesmo em momento de crise. O teu cliente que não está podendo consumir agora no restaurante, ele está acessando você, está acessando a tua marca, porque ele vê conteúdo de relevância no que você está oferecendo. Então, essas empresas que estão efetivamente entregando conteúdo de relevância para os seus clientes são aquelas empresas que, após a pandemia, vão ficar na mente dos seus consumidores. Né? Então, por isso que eu vejo o marketing de conteúdo como uma estratégia, como uma saída para esse momento que nós estamos vivendo. Então, eu concordo também com a colocação do Mauro, e acho que a grande dificuldade hoje, Josué, bate com o que eu falei da última pergunta, é porque já se existia essa possibilidade, há quanto tempo já não se fala, né, de marketing de conteúdo, que é justamente você pavimentar esse caminho para que o consumidor chegue até você a partir de conteúdo relevante, né? Isso é importante nesse vendaval, nesse tsunami de lives que a gente tem aí, todo mundo transmitindo alguma coisa, né? É importante que a marca estabeleça conteúdo relevante. Agora, é claro que muitas das vezes as empresas se ressentem que o camarada espera um resultado muito imediato, né? Desse tipo de abordagem. Então, vamos ficar no exemplo aqui do que o Mauro colocou aí, do restaurante que bota o chefe para ensinar receitas ali, que é uma ideia maravilhosa. Mas esse cara certamente já tinha criado um vínculo ali dos seus consumidores pelo digital, ou pelo Instagram, ou a partir de uma fanpage no Facebook, um canal no YouTube. Né? O problema, a única dificuldade, o problema do digital é que a galera às vezes pensa que é de uma hora para outra. Então eu não tinha nada no digital, fui obrigado a fechar a porta, e hoje eu começo a fazer as coisas no digital e já quero ter uma audiência gigante. Né? Isso não é assim. Acho que, mais uma vez, né, quem saiu na frente já vinha fazendo assim, construindo esse relacionamento, esse diálogo com o público pelo digital, hoje tem uma grande facilidade de gerar conteúdo e ter audiência. Agora, o cara que não tinha nada, e agora, por conta da pandemia, ele vai correndo. Bruno, mas então ele não vai fazer? Não, ele deve fazer. Só ele não pode esperar milagre, né? Que esse resultado venha num curtíssimo prazo, porque aí vai estar esperando demais. Agora, se ele contar isso como uma estratégia de médio e longo prazo, né, dele realmente fortalecer esse vínculo, eu acho maravilhoso, e acho que é o caminho que a gente tem que buscar, a partir do que o Mauro falou, né, entendendo qual é a dor,
do meu cliente e como eu posso gerar relevância para ele, a gente consegue encontrar formas de sustentar esse diálogo, mesmo que eventualmente o meu ambiente físico ali esteja impossibilitado de funcionar. E a gente acaba destacando muito aí a relevância do profissional da administração ligado à área do marketing, né? Porque muitas pessoas acabam abrindo seus negócios, mas não compreendendo tanto assim a necessidade desse profissional e, de repente, é pego de surpresa uma pandemia, é obrigado a ficar dentro de casa, mas já era um movimento que os profissionais de marketing já vinham percebendo já a necessidade do digital, né? Exatamente, Josué. E quando a gente olha as oportunidades de estágio, de emprego, nesse momento de pandemia, a oportunidade está justamente aonde? No marketing digital. Inclusive, tem empresas, mesmo no período de crise, contratando estagiários e administradores para trabalhar na área de marketing digital, né? Porque, mais do que nunca, as empresas precisam se conectar com os clientes agora por meio das mídias digitais. O Bruno estava falando sobre as empresas que largaram na frente, né? As empresas que já tinham entendido sobre a importância de se comunicar pelo digital. Não sei se vocês acompanham ou se vocês seguem a Netflix no Instagram ou no Facebook, né? O Netflix é incrível. O Netflix acompanha, né? O Netflix, ele se comunica com a gente como se fosse uma persona, né? Então, você coloca um post lá, poxa, não vou conseguir trabalhar porque eu tenho que maratonar uma série. Aí o Netflix está lá e fala assim, eu acho que o que você tem que rever é o teu trabalho, porque se o teu trabalho não está dando tempo para você maratonar uma série, esse trabalho não está trazendo bem-estar. Então, assim, é uma maneira incrível de se relacionar com o cliente, né? Ela não está ali simplesmente falando consuma um pacote superior, consuma um pacote mais especial da Netflix. Ela sempre se comunicou com seus clientes dessa maneira, como uma persona dentro das redes. Então, logicamente, são empresas que, diante dessa pandemia, nadam de braçada, né? Que já tinham migrado para o modelo digital, já tinha se comunicado com o seu público no modelo digital muito antes, né? Então, só para reforçar aí o que o Bruno trouxe, que eu acho que é um grande exemplo, uma boa prática, uma empresa que tem boas práticas nas mídias digitais. E essa humanização nesse período de relacionamento mais digital, de afastamento físico, essa humanização das empresas é então uma boa estratégia, né, a partir dessa visão da Netflix? Essa humanização, ela já é algo que já é um pressuposto básico ali quando você trabalha a estratégia de branding. Normalmente você trabalha com uma abordagem mais humana, justamente para gerar esse vínculo que o Mauro colocou, né? Do consumidor que está ali conversando, mas ele está, de fato, participando de uma conversa onde não está alguém o tempo todo tentando empurrar alguma coisa para ele. É uma conversa, de certa maneira, mais franca. Eu acho que as empresas que trabalham o marketing de ponta, elas já vinham meio que se posicionando nesse caminho, ao invés de ter uma marca mais fria, puramente institucional e mais distante, ela já vinha caminhando no sentido de conversar ali mais com sua clientela, talvez não tanto com essa questão de assumir um personagem como o Netflix faz, mas certamente com uma comunicação bem mais próxima, bem mais humana. Como você falou, acho que isso é fundamental. E o melhor comprar é quem a gente confia, né? E nesse caso acaba gerando esse tipo de impressão, proximidade, confiança e automaticamente a compra do produto, né? Seria isso? Exatamente. A base das relações está na confiança, né? Então, a gente tem que entender que as empresas são feitas de pessoas e as empresas atendem necessidade das pessoas. Então, se as pessoas elas têm necessidade de estabelecer vínculos com aquelas pessoas que elas confiam, elas também vão estabelecer vínculo com as empresas que elas confiam. Aí, perceba esse movimento, né? Todas as empresas que já estabeleciam esse vínculo mais humano com seus clientes foram justamente as empresas que deram respostas rápidas ao momento de crise. Não demoraram. Um bom exemplo disso é a Natura.
né? A Natura já tinha esse relacionamento com o seu cliente de uma maneira mais humana, né? E é assim que a crise chegou, a Natura foi uma das primeiras empresas que começaram a se comunicar com o consumidor, dizendo que elas fazem parte, que ela faz parte dessa sociedade, que ela também foi impactada, mas que ela, mesmo nesse momento, oferece produtos e serviços de relevância, né? Então, mais uma vez, a gente está vendo que gestão e administração não é a curto prazo, ela é a longo prazo, ela tem que ser sustentável. Então, a gente não tem que esperar ser catucado por uma crise, ser catucado por uma necessidade para mudar. Na verdade, a gente já tem que ir pensando nas mudanças antes mesmo da crise chegar. Olha, pelo que eu estou entendendo aqui, como um público razoavelmente leigo, porque eu também sou da área da comunicação, então a gente entende um pouco dessa parte do marketing, não com tanta profundidade quanto vocês. Mas, a partir das coisas que vocês estão expondo, parece que uma forma de ajudar a minimizar os prejuízos, né, de vendas, de negócios durante o Covid-19 é justamente não tentar vender o produto em si, de uma forma mais forçada. Seria, assim, tentar gerar mais relacionamento e a venda seria uma consequência disso. É isso? Assim, eu compartilho dessa visão, o Josué. Eu sou do seguinte filosofia: não é o momento de pensar em crescimento, né? Esse momento não é o momento de pensar em crescimento, é o momento de pensar em sobrevivência e pensar em manter a sua imagem, a sua marca como relevante para o público. Então é aquilo que a gente conversa, né? É o momento de dar 2 passos atrás ou 1 passo atrás para depois dar 3 lá na frente daqui a pouco, sabe? Então as empresas que têm essa mentalidade muito de a curto prazo, de se desesperar e querer empurrar algum produto, algum serviço para o seu cliente nesse momento, são justamente aquelas empresas que não vão ser percebidas, né? E que não vão ficar na imagem do consumidor. Agora, aquelas empresas que estão entendendo o momento, estão sendo empáticas, estão oferecendo conteúdos de relevância, produtos de relevância, essas empresas vão ficar na mente do consumidor. Bruno? Eu concordo também com o Mauro. Acho que não é o momento de você botar o pé no acelerador, né? E querer ter resultados excepcionais agora. Eu acho que o momento é de cautela e com toda certeza, se a gente está trabalhando a questão do relacionamento, de fortalecimento desses vínculos, se eu, na verdade, tiver esse trabalho, tiver esse esforço de relacional, né, e no final das contas eu tentar empurrar alguma coisa, na cabeça do consumidor que vai ficar, pô, esse cara estava construindo uma conversa aqui toda comigo, mas no final das contas o que ele queria era que eu apertasse um botão aqui de compra e estava tudo resolvido. Então acho que você perde até credibilidade quando age assim. É claro que a empresa pode pensar e deve pensar em maneiras de continuar atendendo seus clientes. Se ela conseguir uma maneira de continuar entregando valor dela, mesmo que seja de uma forma adaptada aqui durante a pandemia, ela vai ter as vendas ali, porque o consumidor continua querendo o valor. Hoje ele só está impossibilitado de circular, de frequentar, de ir a determinadas localidades, mas se a empresa encontrar uma maneira de continuar entregando valor, eu acho que ela estar disponível ali e conversando com os clientes, esse consumidor vai procurá-la de todo modo. Você quer ver um negócio? Eu fico abismado que hoje você fala de criar relevância, de criar conteúdo, que são temas que não estão aí, como eu disse, não estão aí só por causa da pandemia. Já há alguns bons anos que se fala sobre isso, das vantagens de construir esse relacionamento, de ter uma estratégia séria ali de conteúdo. E tem muita empresa que ainda não tem nada. Né? E mesmo nesse cenário de dificuldade, o camarada não consegue estabelecer o vínculo mínimo ali, que seria ter uma página, um perfil em qualquer uma dessas redes sociais, ou mesmo que fosse unicamente ter uma conta de WhatsApp vamos falar assim, a estratégia mais básica, mais rápida de implementar e mais superficial. Pô, o camarada tem uma conta de WhatsApp,
E se ele é de um varejo, de repente ele mandar por ali disparar as ofertas que ele tem, né? E dali fazer algum tipo de atendimento, porque o consumidor continua querendo o valor, né? O consumidor não é porque ele está dentro de casa que ele adotou, sei lá, uma vida monástica e não quer mais comprar nada. Ele não pode consumir por conta das circunstâncias. Mas se a empresa tiver uma maneira inteligente de entregar, continuar entregando esse valor, né, aí eu acho que dá um match, né? Usando a linguagem do digital, aí dá um match e a coisa funciona sem o camarada precisar forçar a goela abaixo do consumidor. Eu acho que é um erro. O consumidor já está saturado de muita coisa. Né? E aí ele é mais querer forçar a barra ali, aí dá uma saturada nessa comunicação, e aí não é legal. É uma coisa que acho que os membros da comissão de marketing gostam sempre de reforçar, é que marketing não é simplesmente a publicidade que se dá sobre o produto e nem simplesmente venda, mas essa construção, desde o planejamento até um possível replanejamento do negócio para poder, de fato, como o Mauro disse, sobreviver nesse momento. A gente está chegando ao final da nossa entrevista, mas eu sei que o assunto é muito extenso. Não é de hoje que se estuda marketing, não é nesse período que se vai parar de estudar marketing. Mas eu gostaria de ter umas considerações finais sobre o que foi passado, de aconselhamento para os profissionais da administração ligados ao marketing nesse momento e para as empresas que precisam desse profissional, principalmente nesse período que a gente está passando. Pode começar com o Mauro. Rapidamente, né? Quais são assim, os meus conselhos? Em primeiro lugar, não temos tempo nem margem para errar. Então, é hora de ser assertivo e tomar decisões práticas e decisões que efetivamente atendam a necessidade do consumidor. Primeiro ponto, né? Segundo ponto, entender qual é a dor que o teu consumidor está vivendo. Entender que ele é diferente daquele consumidor que comprava contigo anteriormente, né? Muitas organizações, elas não conseguem entender essa dor e acabam tendo dificuldade em se reposicionar. Eu tenho 2 exemplos que eu achei fantásticos para vocês verem como é que isso é simples. Tem uma empresa de uniformes, né, que com a pandemia ela parou de vender uniforme. O que ela fez? Entendeu a dor do cliente dela e começou a pegar a matéria-prima que ela já usava para transformar em máscaras, que era o que a gente precisava nesse momento. Uma outra empresa, uma empresa de papelão, né, entendeu qual era a dor do cliente dela e começou a construir máscaras de papelão para o consumidor. Então, dá para todo mundo fazer isso. Não precisa ser uma Natura, não precisa ser uma Vale do Rio Doce, não precisa ser uma grande empresa para pensar em reposicionamento, para pensar em entender a dor do seu cliente, né? E aí, eu acabei já falando da minha outra dica, né, que é se reposicionar. Não dá para ficar na posição que você estava antes da crise. Eu sou professor, o Bruno é professor, então assim, o mercado de educação tem se reposicionado de uma maneira, né? Eu mesmo tive que reposicionar a minha atuação enquanto professor e como consultor, então não dá para a gente, diante de uma crise, não se reposicionar. O outro ponto, né, então, é entender nesse reposicionamento qual vai ser o teu público-alvo. Né? Então, o teu público-alvo nesse momento de pandemia pode ser diferente daquele que você estava acostumado a atender. E, por último, aquilo que a gente conversou bastante aqui, é criar conteúdos de relevância para o teu consumidor, é criar conteúdos que efetivamente agregue valor para o seu consumidor. Então, aí tem o marketing de conteúdo, né? Aquilo que eu também estava falando, de que é o momento de a gente dar um passo atrás para dar 2 na frente lá no futuro. Eu dando um passo atrás, eu continuo mantendo a minha imagem, continuo mantendo a minha marca na cabeça do consumidor. E aí, quando tudo isso passar, o consumidor continuará lembrando de mim, porque ele continuará vendo relevância no que eu tenho para oferecer a ele. Bruno? Perfeito. Eu concordo aí com o Mauro, tudo que ele colocou. Eu acho que as minhas dicas pegam essa essência quando o Mauro colocou sobre as dores do nosso cliente. Entender
o que esse cliente está demandando hoje, para daí você gerar valor para ele de uma maneira adaptada ou, de repente, mudando até o seu business, como o exemplo que ele deu da fábrica lá, que, de repente, começou, ao invés de fazer o uniforme, fazer as máscaras, que está todo mundo olhando para isso e buscando. Então, eu acho que se você tiver um trabalho de marketing atuante ali dentro da empresa, é papel justamente buscar essas adaptações e buscar continuar gerando algum valor para o cliente nesse período. A gente não pode esquecer que o fato do marketing buscar essa aproximação com o público é justamente porque isso é que nos permite melhorar a nossa proposta de valor, ou seja, melhorar as ofertas, melhorar aquilo que a gente vende e, de certa maneira, inovar. A partir do momento que eu entendo rapidamente qual é a dor desse meu novo consumidor, eu tenho a capacidade maior para inovar. Mas você, não, já sei, vou fazer, porque eu sei que o cara está precisando. Então, é claro que falar assim de inovação sempre muito mais fácil do que fazer a inovação. Então, quem está vivendo na pele, a coisa é mais dolorosa, né? Mas acho que sempre existem caminhos. A questão é que a gente vem de uma cultura também, e acho que esse é um ponto que até foi colocado em algum momento do bate-papo, em que as pessoas pensam no marketing muito por um viés operacional. Vou dar um exemplo. Eu penso no marketing de uma empresa, eu deveria pensar desse planejamento até a ponta, até a entrega e até a comunicação. A galera só gosta de pensar no lado de cá, da entrega e da comunicação. Então, na maioria das vezes, eu pulo ou atropelo um processo de planejamento, até de planejamento de produto mesmo, né? Porque eu quero pensar e focar em como eu vou vender e como eu vou divulgar. Ou seja, na verdade, eu pego só a ponta lá do marketing, que já é uma entrega, sem ter feito esse dever de casa na esfera de mais planejamento e mais análise. E aí, quando o camarada se vê diante de uma situação diferente, de uma situação que mudou só por causa da pandemia, porque a situação muda o tempo todo, né, por conta de outros fatores também, esse camarada não sabe que decisão tomar, ele fica perdido, porque ele não sabia nem direito por que ele vendia, né? Ele começou a vender. Então, estamos vendendo, vamos vendendo. E vamos fazer comunicação. Muita gente, infelizmente, hoje no mercado, pensa o marketing só para essa entrega, no final. Mas esquece de fazer o planejamento. Eu não sei a razão que leva o cliente a comprar de mim, agora que eu tenho um problema, como eu vou saber como consertar? Eu já não sabia nem por que funcionava antes. Acho que é por aí. Acho que quem tem aí na sua empresa uma visão realmente de marketing, de analisar o mercado, de estar próximo ao consumidor, de dialogar com esse consumidor, certamente tem mais chance de se adaptar a essa mudança. Quem estava funcionando muito no automático e de repente sofre o baque, é o camarada que tem mais chance de se perder, porque ele já não compreendia exatamente por que estava funcionando antes, o que era. Será que ele sabia exatamente por que o cliente o buscava? Será que ele sabia quem era o cliente dele? Muita gente está vendendo por aí, mas não conhece o cliente de perto, não sabe quem ele é. Então, numa hora como essa, que você precisa estreitar laço e melhorar esse relacionamento, esse camarada não consegue. Ou seja, aí ele fica realmente perdido, a dificuldade é muito maior. Bom, eu espero que você que está nos acompanhando tenha anotado todas essas dicas, todos esses cases apresentados aqui, para que você possa aplicar isso daqui para frente, caso você não tenha aplicado. Se você não anotou, volte no início do vídeo e reassista essa aula durante essa entrevista aqui, para que você possa se desenvolver cada vez mais. Bruno, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço aí pelo convite, agradeço ao Mauro, agradeço a todos do CRA, pelos membros da comissão. Muito obrigado. Já comecei agradecendo e termino agradecendo também pela oportunidade. Mauro, muito obrigado também pela sua participação com a gente. Valeu, Josué, é um prazer estar aqui. Obrigado, Bruno, aí pelo bate-bola. A gente da comissão de marketing aí costuma ser bastante ativo nesse processo de debate, né? E aí é isso aí. Obrigado aí, foi muito bom estar aqui com vocês. Isso, eu só queria que vocês deixassem os contatos de vocês para quem quiser entender um pouco mais sobre toda essa movimentação. Ok. Bom, o pessoal me acha no LinkedIn como Bruno Garcia, tá? E no Instagram como Bruno_Talk2Biz.
é Talk, número 2 e Biz, B-I-Z, que é o nome do meu podcast sobre marketing e negócios. Né? Nesses 2 canais é onde eu estou mais atuante. Ok. O pessoal também pode me achar pelo LinkedIn, como Mauro Félix, assim como pelo Instagram, também Mauro Félix, e também pelo e-mail, né? maurofelix.jr@gmail.com. Esses são os meus contatos. Perfeito. Obrigado. E você que nos acompanha, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Fique bem e, se puder, fique em casa. Até o próximo Papo de Marketing.